Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu decidi abordar a questão da diversidade. Mas o que é diversidade? Vamos preparar em alguns tópicos. São elas a diversidade cultural, diversidade étnica, diversidade religiosa e diversidade sexual. Enfim, começando pela diversidade cultural. Vamos pegar o Brasil como exemplo. Em alguns estados brasileiros é comum a comida ser mais apimentada, como lá no Nordeste. Já no Norte nós temos uma culinária com base nos peixes, pato e algumas algas também, né? Como o famoso pato no tucupi do Pará. No Sul nós já temos o churrasco, entre outras coisas. E nós, brasileiros, até que respeitamos esse tipo de diversidade. Contudo, nós não temos essa boa visão quando se trata de outros países. Por exemplo, em alguns países africanos, o café ele é servido com o próprio grão moído e jogado apenas uma água. E assim é. Nas Filipinas, a alimentação é basicamente de peixe. Na Jamaica, a maconha ela é liberada, ela é como se fosse o nosso cigarro. Então, isso são diversidades culturais, são típicas de cada cultura. A cultura brasileira, a cultura europeia, a cultura asiática, a cultura da África, entre outros tipos de cultura. Agora, a cultura étnica. Vamos lembrar um pontinho importante aqui da cultura étnica. Quem são os 3 pilares da sociedade brasileira? Isso mesmo, o branco europeu, né, o português e os imigrantes vindo a partir de 1850, os negros escravizados e os indígenas. E nós sabemos muito bem que houve a miscigenação aqui. Inclusive tem teórico aí que defendia a teoria da branqueação para o Brasil virar um país de primeiro mundo. Questões, né, gente? Mas enfim, por que nós temos a mania de colocar a cultura branca, a diversidade branca, como sendo superior à negra e à indígena? Porque assim nos foi ensinado e perpetuado. Não nos foi ensinado a respeitar e entender. Vamos usar como exemplo. Eu sou cristão, creio em um Deus. Já alguns indígenas são politeístas, eles acreditam em vários deuses. E por isso eu acho que a cultura dele é menor que a minha. É menos digna. Não deveria ser assim. São culturas diferentes, como diria o pajé Yoitá, um professor que eu tive na pós-graduação. A cosmovisão, que é a nossa maneira de ver o mundo, ela está centrada no que a gente é e não no que o outro espera. Então, vamos tentar entender que alguns hábitos e costumes são de algumas culturas e não de outras. Preciso concordar com todas? Não, mas eu preciso ao menos respeitá-las, conhecer e respeitar. Vamos falar de diversidade religiosa, que é uma coisa que tem assombrado bastante o Brasil nesses últimos tempos. Sabemos que aqui a maioria da população ainda é do cristianismo, do catolicismo. Porém, existem diversas outras religiões. Temos a Umbanda, o Candomblé, que são de matrizes africanas, os protestantes, uma pequena parte de hindus, temos também alguns islâmicos e nós já olhamos com certo preconceito contra alguns dogmas dessas religiões, principalmente quando se trata do Islã, porque o que nós mais vemos nas notícias são os homens-bombas, os ataques, entre outras coisas. Mas, na verdade,
quando paramos para ler o Alcorão, que é a Bíblia deles, você vê que é bastante interessante, tem aspectos ali muito positivos. E como diz a pastora Sara Shiva, no meio do trigo vem o roio. Ou seja, não podemos generalizar a fé islâmica em apenas um ou outro fato isolado. Outra coisa que tem ocorrido bastante devido à diversidade religiosa é a perseguição. Muitos terreiros sendo quebrados, gente indo protestar na frente de centros espíritas e outras coisas. Eu paro e penso, quanta intolerância religiosa. Sendo que isso tudo faz o nosso Brasil ser o que é. Vamos refletir também a respeito. Por fim, a diversidade de gênero, né? Essa sim é bastante polêmica. Vou tapar na bandeira aqui do movimento LGBTQI. E o que é este movimento? É um movimento que ele visa ter mais direitos do que os heterossexuais? É um movimento que é uma doutrina e que todos que não forem homossexuais estão excluídos? Não, gente, muito pelo contrário. O movimento LGBTQI+, ele busca respeito e igualdade. Se pegarmos pesquisas, nós vemos que as transexuais, elas não vivem 35 anos. Eu vou pôr a imagem aqui para você. E tem outras imagens também de gays e lésbicas sofrendo ataques na rua. Se é tão terrível vermos pessoas do mesmo sexo se abraçando ou se beijando na rua, por que não é terrível ver uma pessoa de sexo oposto fazendo isso? Ou até coisas piores, não é mesmo? E as pessoas confundem muito o sexo biológico, a identidade de gênero e a orientação sexual. Vamos partir do primeiro. Sexo biológico quer dizer a genitália que eu nasci. Ou nasci com uma vagina ou com um pênis. Identidade de gênero. Eu me identifico como homem. Gosto do jeito que eu sou. Porém, existem pessoas que não se identificam nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. Essas pessoas são chamadas de não binárias. E ainda tem aqueles que são os transexuais, que nasceu com a genitália masculina ou feminina, mas com a cabeça do sexo oposto. Ou seja, vamos supor que eu fisicamente seja homem, mas eu tenho um pensamento totalmente feminino. Então eu tenho que fazer a minha transição para o meu gênero da cabeça. Ou seja, isso é identidade de gênero. E o que é a orientação sexual e não escolha sexual, opção sexual, que eu tenho visto bastante gente falar? A orientação sexual é basicamente com quem eu me relaciono. Se eu for dois homens do mesmo sexo se relacionando, eles são gays. Duas mulheres, lésbicas. Pessoas que se relacionam com ambos os gêneros, bissexuais. Pansexualismo são aquelas pessoas que se atraem por características físicas ou algumas questões de pessoas, não necessariamente por um gênero em comum. E ainda tem o pansexualismo, que não é tão explorado. Aliás, o pansexualismo não, que eu acabei de falar. Tem as pessoas assexuadas, que são pessoas que não têm desejos de sexo por nenhum gênero e querem viver sua vida assim. O que nós devemos tirar de tudo isso? A diversidade, ela é algo da nossa natureza. Todos nós somos plurais. Nem mesmo os gêmeos, que são idênticos por fora, pensam e agem da mesma maneira. Devemos apenas pregar o respeito, a diversidade, e antes de atirar a pedra, julgar o seu amiguinho, tente pelo menos entender o ponto de vista dele. Eu gostaria que vocês deixassem os comentários aqui abaixo. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.